Fala, galerinha. Marcelo Ferreira, galera, boa noite. Muito boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. Espero que todos vocês consigam me ouvir, né? Essa vai ser a nossa primeira aula do curso Análise Técnica para Forex. Vai ser um curso diferente. Vou falar um pouquinho do curso agora na introdução, tá? Hoje é a primeira aula, como todo mundo sabe. Muito obrigado por todos os inscritos. Foram mais de 1.300 matriculados nesse curso. Realmente... Opa, deu um lerê aqui, só para confirmar. Agora eu sei que eu estou ao vivo. Deixa eu só tirar aqui. Isso, tirei o som, vamos lá. Foram mais de 1.300 matriculados. Muito bacana realmente aí. A galera realmente querendo conhecimento, né? Querendo buscar realmente algo melhor no mercado. E o meu objetivo é realmente deixar aí um grande legado após esse curso. Deixar aí disponível na internet, disponível em meu blog, né? E todo esse conteúdo. Espero que vocês curtam aí a partir de hoje. O meu papel vai ser realmente não colocar mais um cursinho de análise técnica, mas passar muito realmente do que eu utilizo no mercado no dia a dia, passar realmente um pouco do que eu pratico todos os dias. O mercado, hoje no Brasil, todo mundo está saturado, né, de cursinho de análise técnica. Tem muitos cursinhos de análise técnica. É óbvio que eu vou ter que falar um pouquinho de coisas básicas na aula de hoje, né? Porém, o meu objetivo vai ser sempre passar um pouco mais da visão, até porque todo mundo conhece linha de tendência, todo mundo conhece o suporte de resistência, todo mundo conhece padrão de candle, né? Então, o meu objetivo vai ser passar um pouquinho de toda a minha visão técnica sobre o mercado e tudo que eu pratico no dia a dia realmente para poder somar e para poder ajudar a todos aí. Eu espero colocar um grande conteúdo, né? E devolver em dobro aí, quase 300 pessoas na sala agora, bem bacana. E colocar em dobro aí para vocês a qualidade na qual eu planejei até o momento. Então, obrigado pela presença, obrigado pela matrícula, né? Eu vou passar algumas dicas agora do curso, galera, para vocês me acompanharem, tá? Esse curso, hoje, como vocês percebem, eu não vou colocar chat, né? Geralmente é muito baderneiro, o que me atrapalhou no passado a praticar alguns cursos gratuitos. Eu já venho com esse projeto já há muito tempo que eu já venho planejando esse projeto aí, de colocar realmente um curso gratuito para todos. Porém, algo que me impedia sempre, né, era alguns baderneiro, deixar a sala livre, muita gente atrapalhando. Eu tenho uma grade a seguir, eu tenho um conteúdo para seguir, eu sempre vou ter que seguir uma regra, seguir uma grade, eu vou passar por vários assuntos, né? E por isso, devido a isso, para não atrasar muito, para a gente seguir o horário, realmente cumprir o horário certinho, eu tirei o chat. Como que nós vamos fazer? Toda terça-feira tem a Terça Forex, ok? Peguem as perguntas de vocês, anotem as perguntas, tragam um caderninho, até brinquei hoje no vídeo de chamada, né? Tragam um caderninho, realmente, tragam o caderno, né? A canetinha de vocês aí, e anotem as perguntas, enviem as perguntas para mim. Abaixo aqui do site, abaixo aqui do vídeo, tem para vocês aí todos os meus contatos, e-mail, Facebook e Forex para iniciantes do meu grupo. Tudo do curso vai ser direcionado ao grupo Forex para iniciante. É lá eu vou postar os livros, é lá que eu vou trocar ideia com a galera, é lá que eu vou avisar os horários, né? O Forex para iniciantes é um grupo hoje com quase 4.000 membros. Estamos batendo aí quase 4.000 membros na internet e isso me deixa muito feliz. Meu canal do YouTube hoje está com um pouco mais de 2.200 assinantes, então é bem bacana. Todo o conteúdo do curso eu vou direcionar para o grupo Forex para iniciantes, ok? Dúvidas? Envie para o meu e-mail simõesferreiramarcelo@gmail.com. Todas as dúvidas do curso. Toda vez que eu falar de algum assunto, ficou aquela dúvida para você, anote a dúvida, manda para o meu e-mail ou publica no grupo Forex para iniciantes, que eu vou fazer um vídeo todos os dias, diariamente. Eu vou tentar pegar as perguntinhas e responder diariamente aí o vídeo para vocês e vou fazer realmente essa interação diária. Vai ser melhor para gerar conteúdo, para colocar conteúdo de qualidade na internet, né? E a sua dúvida muitas vezes pode ser a dúvida de outras pessoas. Então é bem bacana essa ideia para gerar conteúdo e sempre gerar assunto aí para os próximos dias. Então, e não atrapalhar também a nossa grade, não atrapalhar a nossa evolução, né? E não atrapalhar aí o nosso cronograma durante o curso, porque geralmente perde muito tempo respondendo perguntas. Então, para evitar badernagem, para evitar bagunça, como eu disse, o público que realmente tem interesse, o público que realmente quer aprender,
é muito, mas muito maior do que meia dúzia de badeneiro. Então, só que acabam atrapalhando. Então, o meu objetivo vai ser sempre aí passar para vocês esse conteúdo de qualidade e a parte mais técnica, né? Hoje, a aula de hoje vai ser a aula 1, introdução à análise técnica, tá? Introdução à análise técnica. E na aula 1 eu vou abordar alguns padrões de Kenny, eu vou passar um pouquinho de Price Action, eu vou passar realmente um pouco do meu conceito e tudo que eu entendo no dia a dia aí, como prática, né, de mercado, como realmente tudo que eu utilizo aí no dia a dia. Deixa eu ver se tá rolando aqui, porque o pessoal tá mandando tanta mensagem. Tá rolando. Então, eu vou passar para vocês aí toda a minha parte, tudo que eu geralmente aplico no dia a dia. A primeira fase vai ser focada em price, em preço, análise técnica. Hoje eu vou passar um pouquinho de tema básico, tem muita galera novata, então hoje eu vou passar um pouquinho na introdução, passar um pouco do conceito e vou passar um pouquinho da técnica. A segunda parte do curso eu vou falar de indicadores, Bollinger Bands, médias móveis, RSI, estocásticos, osciladores de tendências, volumétricos, rastreadores de tendência, e vou passar um cursinho à parte aí de Shimoku, que é um indicador que eu uso bastante. Na terceira fase, eu vou falar um pouquinho de gerenciamento de risco, vou passar indicadores de stop, vou ensinar realmente algumas regras básicas de gerenciamento. O curso vai ser toda quinta-feira, ok? Toda quinta-feira, às 21 horas. Então, a gente vai seguir nessa caminhada aí até o dia 24 de setembro, todas as quinta-feiras, às 21 horas. Toda terça-feira eu vou fazer um bate-papo com os alunos, toda terça, um bate-papo ao vivo, onde eu vou tirar as dúvidas e durante aí os dias aí eu vou tirar todas as dúvidas de todos, ok? Com os vídeos respondendo todas as perguntas. Legal? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, galera, para a gente dar início no nosso curso, ok? Fazer uma apresentação breve para vocês aí, para vocês entenderem mais ou menos como vai ser aí o cronograma do curso até o dia 24 de setembro. Legal? Vamos lá, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhar minha tela. Ok. Hoje, galera, é um cursinho. Hoje a aula 1, tá? Aula 1 vai ser um curso aí de praticamente introdução à análise técnica. Vou passar um pouquinho de Kenny, vou passar um pouquinho de alguns padrões e um pouco do meu conceito no gráfico, né? De tudo que eu enquadro aí no dia a dia, realmente, para operar o price. A primeira fase do curso é muito importante nós focarmos, né? Em análise de preço mesmo, esquecer um pouco o indicador, porque uma coisa que eu sempre falo, no mercado, geralmente, o importante é não você se adaptar muito ao indicador, e sim o indicador se adaptar a você de acordo com o quadro que você aplica as suas análises, ok? Eu vou passar nessa aula alguns conceitos para vocês entenderem como que é realmente operar o gráfico pelado, como é realmente operar o gráfico um pouco mais cru, como é realmente entender, né, a parte um pouco mais conceitual. Deixa eu só apagar e desligar um pouco o som aqui. Tá. Entender realmente essa parte um pouco mais conceitual aí sobre análise de preço. Então, nessa parte de análise de preço, nós não utilizamos tantos indicadores. Eu vou colocar um indicador na segunda fase, que geralmente é a forma como nós vamos moldar aí a maioria dos alunos aplicando, né, a confirmação do indicador com algo que vocês já identificam no preço. Ou seja, o indicador vai servir apenas para identificar algo e para confirmar algo que vocês praticamente perceberam anteriormente na análise de preço. Eu costumo sempre dizer que o mais importante de tudo é sempre a análise de preço, é sempre realmente manter aí uma disciplina, né, e ter alguns conceitos em análise de preço. Muitas pessoas básicas, eu vou passar por uma introdução um pouco mais básica aqui nessa primeira aula, para algumas pessoas aí que são bem novatas, né, começarem a entender aí alguns conceitos sobre Forex, alguns conceitos realmente sobre a análise de preço e algumas regras que vocês devem conhecer antes de começar a aplicar a técnica. Realmente é muito importante algumas pessoas entenderem a primeiro instante, né, alguns conceitos mais técnicos e alguns conceitos de introdução, né. Vou fazer uma breve apresentação aqui para quem não me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Ferreira,
Eu opero no mercado desde 1999, ok? Tenho 33 anos de idade e praticamente opero no mercado aí há 16, 17 anos do mercado, atuando de forma independente, ok? Mas eu conheço o mercado desde muito tempo. Eu tenho praticamente aí grandes referências até dentro da minha casa. Meu pai foi um grande analista, foi um grande operador de fundos, trabalhou em alguns grandes bancos, né? Então eu tive aí contato com análise técnica praticamente desde criança, um contato praticamente direto com análise técnica. Em 2005, eu migrei para o Forex, comecei em 99 aplicando no mercado de ações, né? Praticamente investindo em dividendos, reaplicava e comecei a acumular capital. E em 2005, parti aí para o mercado Forex, onde realmente eu precisei me adaptar. No comecinho eu costumo dizer que eu não perdi tanto. Eu paguei um pouco para adaptação. Eu paguei pela adaptação. Então é óbvio que no mercado de ações, para o mercado Forex, eu encontrei uma certa dificuldade, né? Mas foi algo que realmente eu pratiquei e praticamente ao longo do tempo, mais ou menos em 2008, eu já estava praticamente dominando o mercado no subprime, onde eu tive meu melhor ano e com bastante conhecimento e análise, praticamente adaptada ao Forex, porque uma coisa que eu costumo dizer, a análise geralmente que nós utilizamos aí no mercado de ações, aqui no qualquer tipo de mercado, geralmente, é um pouco diferenciado para o Forex. Eu praticamente tive que me adaptar, né? E é um pouco disso que eu vou mostrar no curso, um pouco da minha adaptação, um pouco de cada técnica que eu adaptei para mim praticar no Forex, ou seja, a análise técnica é igual para qualquer tipo de mercado, ela vai funcionar e ela vai servir aí para qualquer tipo de mercado. Porém, uma coisa que vocês devem se atentar é que ela tem que ser adaptada ao Forex e vocês devem praticar isso com um pouco mais de prudência realmente na questão de adaptação. Cheguei a fazer alguns trabalhos na Active Trade e o Trading, né, como professor de análise técnica, comecei a ministrar algumas palestras e algumas aulas para o Trading e para Active Trade. Atualmente eu não faço mais esse tipo de trabalho. Atualmente eu tenho mais focado como gestor, né? Eu estou operando alguns fundos, operando algum sistema MAN e sou praticamente aí especialista em alguns em automatização de sistema. Hoje meu trabalho é muito mais focado em automatização e programação, né? E gerenciamento aí como gestor de alguns fundos e algumas contas na MAN. Antes de começar a dar aula, antes de ser professor, eu sempre fiz um trabalho independente, um trabalho praticamente aí focado com análise técnica, né? E um trabalho praticamente independente, nunca foi um trabalho praticamente como professor. O trabalho como professor veio recentemente e atualmente eu estou muito mais focado no meu trabalho como gestor e no meu trabalho aí realmente nas minhas contas MAN e em meus fundos, ok? Eu vou falar um pouquinho, para começar, né, a análise técnica que vocês devem entender, a princípio, que o estudo do passado, né? Estude o passado se você quer adivinhar o futuro, já dizia Confúcio. Entender o futuro significa o estudo do passado. Frase de John Murphy, né? Teoria de Dow. O fundador foi Dow Jones, né? O fundador foi Charles Dow, fundador do índice Dow Jones. E análise técnica, nós vamos basear praticamente em todo o conceito de teoria de Dow, né? O objetivo da aula de hoje não é passar claramente e profundamente aí na teoria de Dow, é passar realmente aí um período um pouco maior e não passar agora, complicar um pouco a ideia de vocês aí sobre teoria de Dow. Vou deixar a teoria de Dow para segunda aula, para quinta-feira que vem. Hoje eu vou matar as dúvidas da galera, porque não adianta eu atropelar, sendo que lá na frente muitas pessoas vão ficar com dúvida. Então hoje vai ser muito mais uma introdução, né, do que praticamente a técnica aplicada. Como primeira aula hoje eu vou focar aí realmente na introdução. Outra ideia bacana também que vocês devem perceber, ok? Vou falar também sobre candlestick, tá? Vou falar um pouquinho sobre candlestick. O candlestick, vou passar por alguns padrões de candle, tá? Alguns padrões. Geralmente nós não vamos utilizar todos os padrões. Em alguns livros, até mesmo no grupo Forex para iniciantes, em arquivos, vocês vão encontrar vários livros sobre análise técnica. Tem até a Baby Pips. E lá vocês vão encontrar várias informações sobre padrões de candle, a história dos candles, né? Realmente como tudo começou. A ideia de um curso, geralmente um curso um pouco mais avançado, um curso onde foca realmente um pouco mais de técnica, a ideia é realmente não perder tanto tempo com historinha. Então,
essa parte mais conceitual, essa parte mais histórica, vocês vão poder acompanhar, né? Lá no meu grupo Forex para Iniciantes, vai em arquivo e tem alguns livros que vocês vão poder acompanhar um pouco mais dessa parte introducional. O objetivo do curso, por ser um curso onde eu vou ter que seguir uma regra, onde realmente eu vou ter que bater um pouco mais na técnica, eu vou praticamente aí evitar essa parte um pouco mais histórica, mas é legal vocês se atentarem e prestarem um pouco de atenção realmente nesse conceito. Legal? Eu vou apresentar para vocês alguns padrões de candle que é muito importante no meu dia a dia. Existem vários padrões, muitos padrões, porém nem todos nós utilizamos. Eu particularmente utilizo aí, se eu contar nos dedos, eu utilizo uns 10 ou 8 a 10 padrões, né? Então eu separei os mais importantes, nas quais todos nós devemos prestar mais atenção a partir de hoje. Alguns padrões nós utilizamos com mais frequência e existem algumas regras para vocês se adaptarem, né, a esses padrões. Eu costumo dizer que no Forex, você operar padrão de candle, quando eu falo padrão de candle, galera, eu não sei se todo mundo baixou o MetaTrader, a galera mais novata aí que me chama bastante aí nas redes sociais, deixa eu só compartilhar aqui o MetaTrader, né? Nós temos aqui 3 tipos de gráfico no MetaTrader. O nosso curso vai ser baseado em gráfico de candle, ok? Tem o gráfico de barra, o padrão americano, gráfico de linha, ok? E o candle, os candlesticks. O nosso curso vai ser totalmente, todo baseado, todo praticamente aí em padrões de candle, ok? Nós vamos utilizar o gráfico de candle aí para o nosso curso. Legal? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para o slide. Eu vou apresentar para vocês alguns padrões nas quais vocês devem prestar atenção. Como vocês percebem, nós temos aqui o gráfico, né? Mercado praticamente agora rolando. Faltando 10 minutos para essa vela aqui no STJPY, ok? E alguns padrões na qual vocês devem prestar muita atenção. Primeiro, vocês devem entender alguns conceitos. Quando eu falar fechamento, abertura, máxima, mínima, né? Vamos entender como geralmente isso aí vai funcionar. Nós temos um candle de alta. Aqui, no caso, seria a sombra do candle. Ó, deixa eu só pegar um slide aqui para desenhar. Nesse caso, nós vamos ter aqui... Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Já vou compartilhar minha tela. Deixa eu só compartilhar. Foi. Ok. Então, nos candles, vocês vão prestar atenção. Sombra da vela, tá? Nós temos aqui a sombra da vela, a mínima, ok? Nós temos a máxima. E o fechamento. Aqui você vai ter o fechamento e a abertura de um candle de alta. Você tem a abertura na parte inferior e o fechamento aí na parte superior. Num candle de baixa, nós temos praticamente a mesma coisa, né? A máxima, a mínima, porém, o fechamento e a abertura é ao contrário. Óbvio, você vai ter o fechamento na parte inferior e a parte da abertura aí na parte superior. Essa é uma regrinha básica que todos os novatos, né, devem já se atentar aí, prestar muito. Quem já conhece o mercado, quem já está operando aí praticamente já sabe como é essa regra. Só que a galera novata, que é praticamente o ideal da aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é mais para essa galera que vai ser uma introdução, né? É muito importante vocês se atentarem aí nessas informações. Fechamento e abertura, né? Realmente é importante vocês se atentarem para a gente seguir a regra aí nas próximas aulas, ok? Agora, conhecendo essa regra, fechamento e abertura, máximas e mínimas, nós vamos partir para algumas regras mais básicas agora em conhecer os candles, né? Como eu disse, o primeiro candle que eu vou apresentar para vocês aqui é um martelo, tá? Esse aqui, no caso, seria um martelo. E o martelo, nós temos aqui um padrão muito conhecido, que é esse martelo, você tem uma regra básica aqui, ó, a sombra da vela, né? Você tem a sombra da vela e você tem aqui o corpo real, ó, ok? Esse seria o nosso corpo real, ok? Desse corpo real aqui você tem sombra 2 vezes maior do que o corpo real. Então você tem aqui um candle, o fechamento do candle, a abertura, né, na parte inferior, e você tem aqui a sombra da vela praticamente 2 vezes o corpo real, 2 vezes maior, né? É óbvio que essa consideração vai ser quando? Somente após uma tendência de baixa. Em mercado lateralizado, você esquece qualquer tipo de padrão, mercado praticamente lateral. O ideal dele vai ser quando? Praticamente, imagine uma tendência de baixa, ele perde, né? Tem uma exaustão,
E a partir dessa exaustão, praticamente, quando eu falo exaustão, eu vou explicar isso em algumas aulas futuras. Não precisem ficar aí atentos, mas só para vocês entenderem como utilizar algumas regras em padrão de Canyon. Geralmente eu utilizo para o nível de exaustão, né? Eu tenho um nível de exaustão e a partir desse nível de exaustão, pelo nível anterior, formou qualquer padrão, um martelo praticamente, né? Seria a nossa entrada. Como efetuar uma entrada num padrão de Canyon desse nível? Você tem a máxima, né? O rompimento do próximo candle, perdendo essa massa seria o nosso padrão de entrada e o stop na mínima, ok? Esse aqui seria o nosso stop na mínima e a entrada seria quando o próximo candle confirmar o rompimento aqui da máxima desse candle. Confirmou um rompimento na máxima, aguardando o fechamento, para quem faz esse tipo de operação, aguarda fechamento do candle, ok? E a partir daí você efetua a entrada com stop na mínima. É óbvio que não dá para entrar em todos os tipos de padrão. Isso aqui não é o santo grau, isso aqui não vai resolver a vida de ninguém. Só que é um padrão extremamente importante para vocês começarem a prestar atenção, né, em alguns tipos de entrada que vão acontecer lá na frente. Ou seja, é só mais uma informação. Porque, na verdade, para você efetuar qualquer tipo de entrada, não adianta chegar no mercado com a parte mais mecânica, do indicador. Ou seja, o indicador dá o sinal e você entra. Até porque você não vai ter psicológico para seguir a regra, toda a funcionalidade aí do indicador, né? E o mais importante que vocês devem se atentar, o mais importante é que o padrão vai acontecer sempre num movimento de pullback, num movimento de suporte, né? Nesse caso, o martelo, por exemplo, qual seria uma reação importante? Uma divergência. Eu vou explicar sobre divergência lá na frente, só que o importante de hoje é realmente ter, né, e conhecer aí alguns padrões. Vamos focar para outros padrões. Então aqui para vocês eu apresentei um martelo que geralmente vocês vão prestar atenção num ponto de suporte. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Aqui tem um caso, o mercado praticamente acumulando, né? Você tem todo o nível de exaustão e aqui você já praticamente identifica, ó, o nível anterior. Então você sabe que o mercado praticamente vem respeitando toda a oscilação anterior. Quando ele perde praticamente a mínima anterior da acumulação, da primeira consolidação, perdeu a mínima, deu um nível de exaustão. Você sabe que a partir desse nível vai ser um ponto de entrada para compra, né? E aí qualquer padrão importante valeria aí o nosso martelinho. Ou seja, esse aqui seria uma confirmação, ó. Então, nesse ponto seria aí uma confirmação para compra. Percebe que em mercado lateral praticamente não vai funcionar. Então você vai ter que utilizar aí algumas informações para poder utilizar com mais qualidade, né? E com mais frequência. Neste caso, não utilizamos somente o padrão, mas sim, né, as informações em um jogo de confluências, eu diria. Pelo meu caso, por exemplo, quando eu opero o price puro, só o gráfico praticamente, eu utilizo no mínimo 3 confluências. Pelo menos divergência, exaustão e o pin bar, que no caso o pin bar teria que ser na máxima de exaustão. Quando eu falo que o pin bar teria que ser na máxima de exaustão, por exemplo, né, eu estaria dando um exemplo clássico de um martelo. Vamos dar um exemplo clássico aqui desse martelinho aqui, ó, 2 vezes maior o corpo real. Ou seja, eu tenho o nível de exaustão, identifica a exaustão, perdeu a máxima da acumulação e a partir do nível eu sei que a partir daqui pode pintar uma entrada no que perdeu a máxima. Eu entro e efetuo o stop na mínima. Isso aqui seria uma técnica. Porém, é óbvio que lá na frente, no final do curso, tudo isso vai ser somado, ok? É só um jogo de informação aí para vocês irem se assimilando. Só que tudo deve ser somado. Ou seja, não é apenas uma informação, mas sim várias informações que vocês vão utilizar para efetuar o tipo de entrada. Ou seja, com critério, com qualidade, né? E simplesmente aí utilizando um padrão com muito mais importância. Espero que o som esteja ok, né? Tô vendo muitas mensagens no Facebook. Galera, quem estiver mandando mensagem para mim no Facebook, hoje não tem o chat, ok? Hoje, deixa eu só ver se está legal o som aqui. Eu tô percebendo aqui que está chegando muitas mensagens para mim no Facebook. E assim, não tem o chat, tá? O chat vai ser, anotem as perguntas de vocês, anotem as perguntas, anotem e enviem para mim aí através do e-mail e através aí do meu canal do YouTube, através do grupo Forex para Iniciante. Eu vou estar respondendo durante a semana através dos vídeos, para a gente manter uma qualidade no curso. E para manter aí uma regra, para eu seguir o cronograma, eu vou tentar fazer praticamente aí 1h30. Eu vou tentar fazer em 1 hora, aí 1 hora e meia mais ou menos a aula de hoje. Então, eu só peço que vocês
anotem as perguntas e enviem para mim aí pelo Facebook, ou por e-mail, ou no grupo Forex para Iniciante. Eu vou estar respondendo diariamente e também vou estar respondendo todas as perguntas no nosso bate-papo semanal. Eu vou fazer um bate-papo semanal com todos os alunos do curso. Eu vou fazer um bate-papo semanal lá na minha sala, na terça de mercado. Então, anotem as perguntas e enviem. Eu estou vendo que está chegando muita mensagem, mas hoje eu vou simplesmente seguir o cronograma do curso, ok? Eu vou apresentar outro padrão para vocês aqui, que seria o martelo invertido. A regra praticamente não muda muito, ok? A regra não muda muito. O que vai mudar realmente é onde vai formar o padrão. Geralmente essa regra não vai mudar na questão da técnica, ou seja, percebe aqui a sombra da vela e o corpo real, ou seja, 2 vezes maior do que o corpo real. Porém é só um formato diferente. Você vê aqui praticamente na parte inferior acontece um martelo invertido, né? E esse martelo invertido é praticamente a mesma regra, ou seja, na regra você vai fazer, aqui no caso não está muito claro, mas na regra você vai o quê? Numa tendência de baixo, aconteceu uma exaustão, efetua essa exaustão e aqui acontece o nosso martelo invertido, por exemplo, né? Então aqui você tem a mínima, máxima, fechamento e abertura. Quando um próximo candle perder a máxima desse martelo, automaticamente você tem aí a sua entrada confirmada, ou seja, stop na mínima, efetuada a entrada no rompimento da máxima do candle anterior, e aí você efetua a entrada. Existem algumas técnicas para vocês filtrarem isso lá na frente como projeção, ou seja, uma média, um ATR. Então eu vou explicar isso no decorrer das aulas, ok? A ideia da aula de hoje, como eu disse, é apenas conhecer alguns padrões e conhecer alguns conceitos aí da análise técnica. A aula de hoje eu diria que é muito mais focada para a galera mais novata do que para quem já conhece o mercado, que hoje eu vou ter que realmente bater em algumas ideias aí um pouco mais introducional, ok? Devido às muitas perguntas que chegam para mim diariamente no Facebook. Eu separei essa aula de hoje realmente para fazer essa introdução. Vamos lá. Então aqui nós temos o martelo invertido. No gráfico é a mesma regra do martelo. Ou seja, ele vai servir da mesma forma como outro padrão. Deixa eu só perceber aqui se eu consigo identificar um outro padrão, né? Então qual que vai ser a mesma regra? A regra vai ser, no nível anterior, você tem praticamente um nível anterior, e a partir desse nível você pode praticamente ter aí uma informação de reversão. Ou seja, né, você sabe que tem um nível de exaustão, a partir desse nível de exaustão, praticamente aí você efetua a entrada com o rompimento da massa. Vou deixar um exemplo claro aqui no gráfico desse martelo invertido. Deixa eu só deixar um exemplo claro. Está chegando muitas mensagens aqui no Face, eu estou percebendo que realmente a galera está mandando bastante mensagem. Espero que todo mundo esteja conseguindo. Está normal, tem que atualizar. Para quem estiver de fora aí, falam que tem que atualizar a página, tá? Aqui eu estou acompanhando aqui, está tudo normal. Consigo aqui bater legal aqui. E eu estou com retorno aqui, eu consigo perceber que realmente está bem normal aqui, está bem tranquilo. Vamos lá. Então, você tem o nível de exaustão. A partir desse nível, você vai ter informação aí praticamente de um martelo invertido. Ou seja, pega o nível de exaustão, né? E você vai perceber que eu vou marcar aqui praticamente numa tendência de baixa, né? Ele não é considerado uma resistência somente no ponto de suporte, somente após uma baixa, e você tem praticamente o mercado fazendo movimentos descendentes, topos e fundos aí descendentes, ou seja, a partir do nível anterior, você consegue identificar aí o nosso martelo invertido, tá? Nós temos a massa, sombra 2 vezes maior do que o corpo real, então a entrada seria realmente quando perder a máxima. É importante, então, conhecer esse padrão. Quando eu falar martelo invertido, quando eu falar martelo, quando eu falar qualquer tipo de padrão, é sempre muito importante vocês perceberem, né? E prestarem atenção aí nesse tipo de informação. O próximo candle que vocês devem se atentar é o Piercing Line. Mas não vamos focar no nome, e sim na regra como ele acontece, né? No Piercing Line você tem fechamento e abertura do segundo candle, né? Praticamente conhecido também como candle penetrante, né? Como candle penetrante. Então você tem aqui o fechamento do candle, ó, praticamente invadindo aí 50% do candle anterior, né? Você tem aqui fechamento e abertura do candle anterior. Vamos colocar aqui abertura, fechamento. E você tem aqui o fechamento do segundo candle, que é um candle de alta, praticamente penetrando aí de 50% a 75% do primeiro candle.
caracterizando aí também o piercing line. Porém, ele vai ser conhecido somente numa zona de suporte, após uma tendência de baixa, não numa tendência de alta. E uma resistência vai seguir a mesma regra, porém vai mudar o nome. Lá em cima ele vai ser conhecido como nuvem negra. Enquanto ele for num suporte, após um pullback, o que seria um pullback? Movimento de correção, né? Você pega uma tendência de baixa, tem um rompimento da tendência, esse movimento de correção aqui é um pullback, e no retorno acontece aí o piercing line. Como você vai entrar? Rompimento da máxima, ok? Stopzinho na mínima, e vamos efetuar a compra aí quando realmente ele perder a máxima desse padrão. Legal? Esse aí é um padrão de candle conhecido como piercing line. Só um minutinho, deixa eu só ver como é que tá o feed da galera aqui no Facebook. Vejo que a galera realmente está aqui chamando a atenção, mas deixa eu só ver o feed aqui. Só um minutinho, se eu só perceber se a galera realmente está conseguindo entrar. Tá ok, tá ok. Só um minutinho, galera. Tô vendo que o pessoal tá... Ok. Algumas pessoas estavam com dificuldade, né? De entrar aí na sala, agora que eu percebi, mas tá rolando normal, tá? Tá rolando normal, tá ao vivo no meu blog. Eu só não coloquei no meu canal do YouTube para evitar o chat realmente, para não atrapalhar a evolução da nossa aula, tá, galera? Eu tirei o chat, eu vou avisar novamente para quem entrou agora. Eu tirei o chat, está tudo normal aqui, tá rolando normal a aula. Algumas pessoas conseguiram, né? Então é só atualizar, tem que atualizar a página. Eu percebi que caiu para bastante pessoas, mas deixa eu só voltar aqui. Bacana, bacana. Show, bacana, legal. Dá um feedback para mim, que é importante o feedback de vocês aí para mim saber se está rolando legal. Então esse aqui é o piercing line, tá? Quando ele acontece em uma resistência, ele vai ser conhecido como nuvem negra. Lá no suporte vai ser o piercing line. A gente só opera ele depois de uma tendência de baixa. Lembrando que todos esses padrões de candle nós vamos esquecer, né? Nós vamos esquecer aí no suporte. Deixa eu só perguntar para a galera se está normal aqui. Então vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu passar para outro padrão aqui. É importante todo mundo conhecer esse padrão, porque quando eu falar no gráfico, que é um padrão, todo mundo já está atualizado aí com o linguajar. Eu vou postar essa apostila após a aula no grupo Forex para iniciantes. Como eu avisei para vocês, aqui é a nuvem negra. Ó. Só que a nuvem negra é como? Qual que é a regra? É após uma tendência de alta. Após uma pernada de alta. Em uma zona de resistência, você tem aqui o quê? Praticamente o fechamento e a abertura do candle. Legal. Bacana. Ainda bem que tá rolando legal para todo mundo aí. Fechamento e abertura do candle. E você tem aqui o fechamento e a abertura do segundo candle. Então você tem 50% desse fechamento, ó, praticamente penetrando o candle anterior. Ok? 50% desse candle penetrando o candle anterior. Então, esse aqui é caracterizado a nuvem negra, ok? Essa é a caracterização da nuvem negra. Vamos atentar aí nos nomes, porque daqui a pouco eu vou para o gráfico e todo mundo já está praticamente vacinado nesse padrão. Lembrando que eu estou passando aqui por alguns padrões apenas. Existem mais de 100 padrões. Então, eu praticamente, Marcelo Ferreira, esse curso vai ter um pouco da minha cara aí, um pouco do que eu penso do mercado, né? E eu separei de 8 a 10 padrões, geralmente, que eu utilizo bastante, porém existem outros. Na minha opinião, não vale a pena perder tempo com tantos padrões. Até porque nós não operamos, galera, somente os padrões de candles. É apenas mais um jogo de informação. Legal? Vamos lá. Próximo padrão de candle, próximo padrão que vocês devem se atentar na regra, né, é o engolfo de alta. O engolfo de alta e a mulher grávida de alta, o engolfo de baixa e a mulher grávida de baixa, são padrões muito parecidos. E muitas pessoas, por incrível que pareça, né, muitas pessoas aí acabam se confundindo com esses padrões. Muitas pessoas se confundem com esses padrões, né? O padrão de candle, esse padrão de engolfo de alta, ele vai vir somente após uma tendência de baixa. Após uma baixa, você vai prestar atenção aí no nosso engolfo de alta.
Um exemplo clássico de um engolfo de alta, característico. Você pega aí um mercado fazendo um topo, né? E um fundo mais baixo que o fundo anterior. Aí ele faz um topo mais baixo que o topo anterior e forma fazendo mais um fundo mais baixo que o fundo anterior. Daqui a pouco ele faz mais um topo mais alto, mais baixo que o topo anterior e faz mais um fundo. Praticamente você vai perceber o quê? Vamos começar a ficar mais ligeiro, vamos começar a ficar mais ligado. Quando essa tendência começa a chegar no final, né? Quando isso começa realmente a perder e começa a chegar no final, você percebe que nós temos aqui no mercado, né, um nível de exaustão. E a partir desse nível de exaustão você tem as acumulações. Eu vou explicar isso lá na frente, vamos apenas conhecer aqui hoje os padrões. Então, a partir desse nível, você percebe que tem um candle de baixa, ok? Né? E um segundo candle, praticamente aqui, ó, fechamento, ok? E a abertura do segundo candle, praticamente engolfando o quê? O fechamento e a abertura do primeiro candle. Então aqui você tem caracterizando aqui, ó, como fechamento e abertura, engolfa o fechamento e abertura do primeiro candle, caracterizando aí o nosso engolfo de alta. Esse aí é o nosso engolfo de alta, ok? O engolfo de alta é praticamente caracterizado após uma tendência de baixa. Você nunca vai usar ele no mercado lateral e nunca vai utilizar aí em algumas situações um pouco isso, ou seja, após uma baixa, um nível de exaustão, um pullback, por exemplo, né? Rompimento de uma acumulação, teve ali uma acumulação e a partir do momento ali teve um pullback. Nesse pullback, né? Nessa correção do rompimento anterior, acontece o quê? Aí o mercado vem e deixa aí para nós bem em cima dessa linha de suporte aqui, ó, que era uma resistência, né? Ó, perdeu a resistência, essa resistência virou suporte. A mesma linha de resistência, galera, serve como suporte, ok? Mesma linha de resistência vai servir como suporte. Eu acho que a maioria aí já conhece os conceitos básicos de suporte e resistência. Então aqui nesse pullback você percebe o que? Um candle de baixo, né? E um segundo candle aqui, ó, praticamente engolfando o primeiro candle. Esse é um sinal que esse rompimento só teve força e a partir daqui vai pintar uma correção perdendo o topo anterior, caracterizando uma nova pernada de alta, geralmente em cima de uma média. Passa uma média de 20 períodos, né? E essa média passa, depois do rompimento deixou um pullback, e aí na média ele deixa o padrão. Aí você vai considerar, ok? São alguns pontos nas quais aí vocês irão considerar, né, esse padrão de candle. Bacana? Então aí, esse aí seria o nosso engolfo de alta. Deixa eu só passar aqui para o próximo. O engolfo de baixa é praticamente ao contrário do engolfo de alta, ok? Ao contrário. Como você vai caracterizar aí um engolfo de baixa? Após uma tendência de alta, após uma alta, você pega o mercado praticamente uma puxada de alta, fazendo aí seus topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos ascendentes, e aí você tem o canal. Praticamente você vai perceber que no final, através de uma divergência, através de algumas outras informações, vocês vão perceber, né, que... Deixa eu só voltar para o chat aqui. Normal, né? Ainda bem que tá normal. Acho que tá normal, né, galera? Dá um feed pra mim no Face aí daqui a pouco se tá tudo ok. Tá. Então vocês vão perceber, né, que a partir desse momento aqui vai pintar o quê? Um engolfo de baixa, devido a uma divergência, uma exaustão. Imagina que você utilizando o MACD. Aí o MACD te dá uma divergência e a partir desse ponto você vai utilizar o quê? O engolfo de baixa, informando que a partir daquele ponto pode pintar uma reversão, pode pintar uma queda, pode pintar uma correção, e aí vai pintar algumas projeções nas quais nós vamos aprender aí lá na frente com algumas técnicas que eu vou passar para vocês nas próximas aulas, ok? Então aqui você tem uma caracterização do engolfo de alta, de baixo, né? Porém a regra vai ser a mesma regra do engolfo de alta. O segundo candle que engolfa o primeiro, tá? Você tem aqui praticamente o segundo candle engolfando o primeiro. Deixa eu só pegar um feed aqui. Eu vi que caiu para muitas pessoas. Tá indo, tá normal, tá normal. Tá.
Ok, bacana. Só vou pedir um feed aqui de vocês aqui, só um minutinho. Ok, tô só pegando um feed aqui, galera, porque para ver se realmente está normal. Mas vamos lá. Você percebe, então, aqui o nosso engolfo de baixa, né? Esse engolfo de baixa vai ser caracterizado aí realmente após essa tendência de alta. Opa, bacana. Fico feliz de saber que tá tudo ok, né? O ruim de tirar o chat, tem um lado bom de tirar o chat porque eu consigo tocar aí para frente aí sem muitas intermediações, né? Mas porém eu tenho que ter um feedback que realmente tá ok, mas bacana. Fico feliz aí que tá legal. Vamos lá então. No engolfo de baixa, né? Então vocês vão prestar atenção nas informações que é somente após uma tendência de alta, é a primeira regra. Atentar que o engolfo de baixa é o segundo candle que engolfa o primeiro. Bem parecido com o engolfo de baixa e bem parecido com o engolfo de alta, bem parecido com esses padrões, né? Eu vou apresentar para vocês agora o padrão aí, deixa eu pular isso aqui, a mulher grávida de baixa. Olha a diferença. No engolfo, o que vai caracterizar a reversão é o segundo candle, tá? Na mulher grávida, não. O que vai caracterizar é o primeiro candle aí com fechamento e abertura praticamente aí cobrindo fechamento e abertura do segundo candle. A mulher grávida de baixa, bem parecida com o engolfo de baixa, vai ser somente após aí uma pernada de alta. O mercado fazendo aí seus topos e fundos cada vez mais altos, né? E a partir de um nível vocês vão perceber aí o engolfo e vamos aprender a aplicar essa situação. Daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico praticamente aonde nós vamos aplicar algumas regras de análise, ok? Então aqui percebe-se que tem a nossa mulher grávida de baixa. Como você vai perceber isso? Sim, fechamento, ó, candle de alta, abertura e o fechamento do candle, né? Fechamento e abertura. Então percebe que o fechamento e a abertura do primeiro candle praticamente engolfando aí o abertura e fechamento do segundo candle, caracterizando aí a nossa mulher grávida de baixa. Legal? Bem parecido também que a mulher grávida de baixa vai ser a mulher grávida de alta. Ao contrário, se a mulher grávida de baixa acontece em uma resistência, aonde vai acontecer praticamente aí a mulher grávida de baixa. A mulher grávida de baixa vai vir após uma tendência de baixa, ou seja, o mercado praticamente caindo, você pega o mercado aí em queda, né? E a mulher grávida de baixa após uma tendência de baixa. Eu, particularmente, Marcelo Ferreira, opero bastante esses níveis, esses pin bars, né? É isso aí que geralmente a galera chama de pin bar, né? O famoso pin bar. É dessa forma, geralmente, aí que a galera vai utilizar. Só que o pin bar não deve ser utilizado a todo instante. O pin bar deve ser utilizado apenas em algumas informações. Então, na minha opinião, existem, dentro de algumas situações, alguns pontos nas quais nós vamos utilizar o pin bar. Fatores que vocês devem perceber como importância para se utilizar esse pin bar ou não. Uma ideia. Aqui você tem uma característica que uma mulher grávida de alta. Porém, vamos supor que você pega aí um indicador, por exemplo, um MACD, né? Você tem aí o MACD dando o quê? O preço caindo, né? Vamos fazer bonitinho aqui. Você tem aqui praticamente o mercado fazendo topo mais alto, um fundo mais baixo, um topo mais baixo e outro fundo mais baixo. Porém, aqui o nosso indicador aqui, praticamente, o nosso MACD, ele já começa a mostrar isso aqui, ó, divergência. Ou seja, o preço caindo e o nosso indicador lá embaixo, o nosso oscilador, né, em alta. Algumas pessoas estão tendo problema para acessar a sala, mas eu acho que deve ser problemas aí extras do computador de vocês, tá? Mas não se preocupem que a aula está sendo gravada, vai ficar no YouTube, vai ficar no canal, vão ter bastante conteúdo, então a gente vai ter bastante tempo para efetuar. Assistir a aula ao vivo ou não é uma opção de cada um, até porque a aula vai ficar gravada, né, galera? Então, fiquem tranquilos aí, assistir ao vivo é só uma opção, tá? O importante é seguir a grade, é seguir o cronograma e é seguir tudo certinho. Então, eu presto muita atenção na divergência. Por exemplo, tem divergência, eu compraria com mais tranquilidade. Tem que esperar o candle fechar, fechamento. Lá em arquivos, no grupo Forex para iniciantes, vocês vão encontrar lá alguns indicadores. Eu vou ensinar depois vocês a instalar esses indicadores.
tem o indicador backlog. Ele vai te dar lá o time, o fechamento da vela. E esse backlog, né, o backlog ele vai te dar praticamente o time de expiração. Ou seja, espera a vela fechar. O próximo candle que fechar acima dessa máxima aqui, ó, eu utilizo o primeiro candle como referência, tá? Fechou acima da máxima, eu efetuo a minha compra e deixo meu stop aqui na mínima. Por quê? Todo mundo sabe, se o mercado voltar contra você, romper a mínima anterior, não vale mais a pena ficar na operação, ok? Essa é uma regra básica que vocês devem se atentar aí quando for efetuar qualquer tipo de entrada, baseando-se em price action, baseando-se em pin bar. Vocês devem realmente prestar muita atenção nisso. Outro fator que vocês devem prestar muita atenção para operar o pin bar, para operar realmente o price, para operar essa questão do preço um pouco mais com critério. Deixa eu só pegar aqui algumas coisinhas. Tá bacana. Depois, daqui a pouco, eu vou entrar explicando um pouquinho para vocês. Bacana, tá normal. Eu fico feliz que tá normal, que eu tava na dúvida louca que eu falei, pô, mais de 1000 matriculados. Mais de 1000 matriculados. Eu falei, não é possível que vai cair, né? Não é possível que vai cair. Por isso que eu decidi fazer pro Google. A primeiro instante, o nosso curso seria para 250 alunos, tá? Porém, a minha sala não ia suportar. Então, eu tive mais de 1000 matrículas e por isso que eu decidi fazer via Hangout, né? E vai ter uma forma de deixar disponível também depois em meu blog aí e diretamente no meu canal do YouTube. Então, uma regra que você deve prestar atenção é que, imagina aqui uma tendência de baixa, né? E você não pega a divergência. Não tem nenhuma divergência, né? E o mercado vem caindo e pinta aqui um engolfo de alta. Eu vou ser bem sincero para vocês. A ideia do curso, como eu disse, não é chegar aqui e ficar ensinando candlestick, né? Aquela coisinha básica. E sim, realmente colocar na internet algo um pouco com a minha cara, um pouco com a minha visão, né? E um pouco realmente com o que eu utilizo no dia a dia, um pouco da regra, um pouco mais técnica, utilizada aí por grandes traders e grandes profissionais. Nessa questão, por exemplo, se eu pego um engolfo de alta numa região de suporte, eu pego aqui praticamente o mercado fazendo seus topos aqui, ó, né? Seus topos mais baixos, um outro fundo mais baixo, ele fez um topo, ele fez um fundo mais baixo, ele fez um topo e fez um outro fundo mais baixo. Caracterizando aqui uma tendência de baixa. Porém, o indicador continua caindo. Ele continua em queda. E você vê e se atenta aqui, né, no engolfo de alta. Cara, sinceramente, eu não vou comprar e nem vender. Porque já passou a entrada, já passou alguns padrões, né? Então aí pode ser um padrão falso, pode ser simplesmente um padrão falso. Eu, praticamente, vou comprar com mais certeza no pin bar, realmente quando acontece o pin bar, num pullback, né, num ponto de retorno, ou simplesmente quando tem algum fator de divergência. Quando realmente não tem divergência e não tem esse tipo de fator, eu simplesmente ignoro o padrão de candle e fico de fora, né, do mercado nessa situação. Deixa eu só molhar as palavras aqui. Opa, bacana. Muito legal, vamos lá. Galera, bacana essa procura da galera, muito bacana mesmo. Então, é algo que vocês devem prestar atenção. Outro fator importante que vocês devem avaliar é no próximo padrão de candle, tá? Não, fiquem tranquilos que eu vou passar por tudo no gráfico. Isso aqui é só uma apresentação aí para todo mundo começar a se familiarizar aí com o candlestick que nós vamos utilizar muito aí no decorrer do curso. Nós vamos ficar juntos, galera, até 24 de setembro. Eu até brinquei hoje, né, que hoje seria um dia muito especial para mim, porque a galera tá muito ansiosa. Eu até brinquei no post, falei, a primeira lição de hoje é que todo mundo controle a ansiedade, porque a ansiedade, galera, é o maior inimigo que você possa ter no mercado. Eu vou ter um papel aqui, eu vou ensinar sobre MACD, Bollinger Bands, FIBA, eu vou ensinar exaustão, divergência, vou ensinar técnica de preço, eu vou passar por tudo. Só que de nada vai adiantar se a maioria ficar ansiosa, se a maioria realmente não conseguir praticar. E o que geralmente atrapalha um trader no mercado é a ansiedade. É o cara abrir ordem antes da vela fechar, dele entrar antes de um rompimento, dele entrar sem a confirmação de um suporte, sem a confirmação de uma técnica que ele está utilizando. Então isso é muito importante já começar a praticar. A ansiedade realmente é o que destrói. Olha que interessante aqui, como eu mostrei para vocês, a mulher grávida de alta, o engolfo de alta, eles são bem parecidos, os padrões são praticamente as mesmas regras,
porém o que muda é aonde ele acontece, né? O engolfo de alta acontece no suporte, o engolfo de baixa acontece numa resistência. A mulher grávida de alta tem que ser num ponto de suporte, numa exaustão de baixa, e a mulher grávida de baixa, obviamente, como regra, ela deve ser, né, num ponto de resistência ou numa exaustão de alta. Vamos bater isso lá na frente, não se preocupem, quando eu falo parece que eu estou falando grego, né? Esses dois padrões aqui são dois padrões importantes, ó, o martelo e o homem enforcado. Olha como você percebe aqui, ó, que o martelo e o homem enforcado, né, são praticamente parecidos. A soma da vela 2 vezes maior do que o corpo real. E o homem enforcado a mesma coisa. Porém, o martelo é depois de uma tendência de baixa, ok? Depois de uma baixa. E o homem enforcado é após uma alta, ou seja, ele acontece numa resistência, né, em uma alta. Quando esse homem enforcado numa tendência de baixa, por exemplo, quando que ele vai ser importante? Quando que um homem enforcado, na minha opinião, vai ser importante numa tendência de baixa? Por exemplo, eu utilizo isso como regra algumas vezes. Um gráfico de 1 hora se tiver volume, por exemplo. Olha que interessante. Você pega aqui topos mais baixos, né? E você vê o mercado sempre em queda. Nesse que o mercado está em queda, ele dá um retorno, né? Retorna. E depende muito do quadro. Aí ele volta a cair novamente. Ele perde o fundo, ó. Perdeu o fundo. Nesse fundo aqui, ele vai uma queda e acontece o quê? O pullback. Aí você vê o pullback. O que vai acontecer no pullback? No pullback vai entrar uma coisa que eu quero muito que vocês comecem a se familiarizar. Uma coisa que eu utilizo muito. E eu acho muito importante todos vocês já irem se familiarizando no dia a dia. Que são níveis de exaustão. Perder o fundo, eu não acho errado para o Forex, né? Operar rompimento. Não é errado. Retângulo. Até porque muitos profissionais de mercado, grandes traders, geralmente aí gostam muito de operar esse tipo de padrão, principalmente retângulo no topo, são padrões realmente que eles gostam bastante. Porém, percebe que você tem aqui, ó, um nível de acumulação. Cara, teve um rompimento. Esse nível de acumulação chegou na máxima da exaustão, e a partir daqui ela tem um retorno, né? E acontece o que nesse retorno aqui, ó, bem nessa região de resistência, a mesma linha que era suporte, que foi perdida, né? Essa mesma linha serve de resistência. Então aqui você tem um movimento, esse movimento de correção é conhecido como pullback. Ou seja, você tem aqui uma baixa, formando um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior, né? E a partir daqui, quando ele perde e ele tem um retorno, esse movimento aqui é o pullback. E nesse pullback, aí sim vai ser válido o nosso homem enforcado. Nesse ponto vai ser válido. Como operar isso aqui? Colocou o stop na máxima desse homem enforcado, entra quando o próximo candle perder a mínima, né? E você pode usar muitas vezes até o nível de exaustão anterior para fazer uma projeção para take profit, ok? Simplesmente fazer uma projeção aí para take profit. Lembrando para a galera, envie as dúvidas. Pegue o caderninho de vocês aí, vai ser até um termômetro para mim, um filtro para mim. Né? Essa primeira aula que eu vou pegar leve, eu vou só apresentar padrões e alguns estilos operacionais, eu vou pegar bem leve na primeira aula. Então, só para eu ter um termômetro e ver geralmente quais são as dúvidas de vocês, enviem para mim todas as dúvidas, tá? Para o e-mail simõesferreiramarcelo@gmail.com e para o nosso grupo do Facebook, Grupo Forex para Iniciantes. Então vai ser uma forma de eu interagir com vocês e tirar dúvida e poder matar todas as dúvidas aí no dia a dia. Outro padrão também que eu acho bem interessante, né? Deixa eu só voltar aqui, que eu pulei aqui, que seria a nossa estrela da manhã e a estrela da noite. Né? São dois padrões também importantes que vocês devem se atentar aí no dia a dia. São esses padrões aqui, nesse caso, a nossa estrela da manhã, geralmente ela é formada como? Numa tendência de baixa, após uma pernada de baixa. E qual que é a característica desse padrão? Geralmente vai ser um candle de baixa, seguido por um candle de indecisão, o famoso doji, né? Você tem um doji, esse é um candle de indecisão, seguido por um candle de alta. Isso aqui numa região de suporte. Em uma região de resistência, você vai ter a estrela da noite, mas a mesma regra, um candle de alta, tá? Um doji, e aí você vai buscar aí
um candle de baixa. A regra vai ser sempre a mesma. Entrou vendido, entrou comprado, o stop vai ser sempre na máxima ou na mínima do padrão. Sempre aguardar fechamento, ok? Sempre aguardem aí o fechamento, legal? Deixa eu só pegar mais um feed aqui. Agora já era, a galera tá tentando entrar, mas bem bacana. Ainda bem que todo mundo conseguiu, a sala lotada, realmente muita gente. Então tem que ter um pouco de paciência aí. Deixa eu só pegar o feed aqui, se tá tudo ok. Muito legal, bacana, isso mesmo. Eu vou fazer um vídeo para interagir isso aí com vocês. Então, esse aqui vai ser o nosso padrão, né? Estrela da manhã, ok? Seguido por estrela da noite, então não vamos focar em nomes, vamos realmente prestar atenção na regra a partir de agora, se familiarizar com algumas regras, né? E eu vou explicar isso sempre em alguns padrões mais gráficos aí no decorrer da aula. Passando disso aqui, né? Esses são os padrões aí, é óbvio que vai ter alguns outros que eu vou apresentar no decorrer do curso. Só que esses padrões são os mais importantes na qual vocês devem se atentar aí futuramente no Forex. No Forex, galera, nós não utilizamos muito o padrão de candle, o pin bar em si. Quem opera o pin bar no Forex acaba passando fome, acaba não funcionando da maneira como regra. Porém, se você vai utilizar isso no dia a dia, você vai ter que seguir algumas regras. Esse curso não é mais um cursinho, como eu disse, um cursinho de análise técnica. É um cursinho voltado para Forex. É um cursinho todo adaptado para Forex, ok? E esse curso que vai ficar no meu canal vai ser um curso todo extremamente adaptado ao Forex. Então, se atentem a isso. Análise técnica é uma coisa. Aqui eu vou passar um pouco da visão um pouco diferenciada realmente aí do que pode ser para o Forex. Tá? Deixa eu só pegar mais um feed aqui. Era bom a galera ter então, um pouquinho já que tá ok, né? Tá legal, bacana. Tá tudo ok, só que o YouTube caiu. O YouTube não tá, galera. Pra quem tá tentando assistir no YouTube, esse vídeo não tá no meu canal, tá? Eu não tô passando ao vivo no meu canal do YouTube. Eu tô apresentando de outro canal para evitar o chat e depois eu vou postar no meu canal. Ele tá sendo transmitido somente, avisa pra galera aí do Facebook, que esse curso só será transmitido somente do meu blog. Ele vai ser transmitido somente no meu blog, ok? Então, a galera que está tentando visualizar aí no meu canal do YouTube realmente não vai conseguir mesmo, porque não está no meu canal. Ele está sendo realizado aí em um canal paralelo, tá? Tá. Legal, então se atenta nessa informação aí. Ele não está sendo apresentado no meu canal do YouTube, somente no blog. Eu estou utilizando um canal paralelo para evitar o chat mesmo. O chat, eu estou evitando o chat proporcional, senão eu não consigo seguir com o curso. É muito conteúdo e eu não posso perder tanto tempo aí com o chat, infelizmente, né? O nosso objetivo realmente aqui é muito mais técnico. Eu vou passar por alguns padrões agora, galera. Alguns padrões realmente muito importantes, na qual vocês devem prestar atenção. São os padrões gráficos, tá? Padrões gráficos. Lembrando que tudo que eu estou mostrando hoje, tudo que eu vou apresentar para vocês hoje, existem alguns livros lá em arquivos, no grupo Forex para iniciantes. Tem alguns livros em arquivos e vocês conseguem aí baixar os livros e pegar aí alguma informação um pouco mais básica, um pouco mais conceitual de alguma coisa que vocês realmente possam precisar lá na frente. Deixa eu só pegar mais um feed aqui. Isso, muito obrigado aí para quem avisou que realmente eu estou apresentando só pelo meu blog. Tem um delay pequeno aí, né? Mas vamos lá. Então esse aqui é um padrão muito conhecido, né? Eu vou apresentar alguns padrões agora conhecidos. Ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido, né? E como operar. Eu sempre falo, no Forex não vale a pena se atentar somente nessas informações. Quem opera somente isso no Forex vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Porém, vocês vão prestar bastante atenção agora, né, isso vai somar com outras confluências. Eu geralmente, quando vou entrar numa negociação, no final do nosso curso, vocês vão aprender comigo a praticamente analisar aí de 7 a 8 confluências para entrar numa operação. Eu diria que se você for fazer um trade um pouco mais normal, você vai utilizar pelo menos 5 a 6 confluências. Mas se você for utilizar um pouco mais, aí vai utilizar de 7 a 8 confluências, né? E esses padrões vão entrar nessas confluências aí
na soma de informações, ok? O ombro, cabeça, ombro, ele é bem clássico, como vocês podem perceber, ele deve ser utilizado no final de uma tendência, tá? No final de uma tendência, onde o mercado já começa a mostrar alguns padrões. Agora, como identificar esses padrões? O mercado, vocês devem se atentar em algumas questões do mercado. O mercado existe isso aqui, ó. Eu vou mostrar praticamente esse nível no mercado aqui. Deixa eu pegar um gráfico aqui de 4 horas. Deixa eu pegar aqui uma tendência um pouco mais definida. Só para te dar um exemplo. Isso aqui, ó. Então você tem no mercado alguns tipos de situações de uma tendência. Na minha opinião, agora que vocês vão começar a se familiarizar no Price Action, né? Eu particularmente, eu tenho hábitos diferenciados para variados tipos de situações. Eu sou um cara que opero tanto no mercado consolidado, opero no mercado em alta e opero no mercado em baixa. Você percebe que informações importantes e básicas. O que é uma resistência? A resistência, geralmente, você vai identificar ela no topo. O que é um suporte? O suporte vai ser identificado no fundo. O que caracteriza uma linha de tendência de alta? A nossa famosa LTA. O que é uma LTA? Você tem aqui um movimento de alta, a LTA é traçada no fundo. Quando eu falar, galera, vamos traçar uma LTA, a LTA é traçada no fundo. Você pega as mínimas mais importantes e traça aí a sua LTA. Uma LTB é o contrário. LTB seria a nossa linha de tendência de baixa, ok? Essa linha de tendência de baixa, ela é traçada no topo. Existem algumas regras para se operar isso. Vamos aprender com calma. Mas vamos aprender somente a identificar suporte e resistência, ok? Muitas vezes a mesma linha de suporte vai servir como resistência e esse movimento de correção anterior é o famoso pullback, aquilo que eu geralmente vim mostrando para vocês. Olha isso aqui, ó, perdeu o topo, ó. E esse topo vem o quê? A correção. Nessa correção aqui é o famoso pullback. Legal? Então, são algumas situações na qual nós vamos operar. Agora, o que vocês devem prestar atenção? O que seria uma acumulação e o que seria uma distribuição? Qual que é o conceito disso? Muito mais importante do que entender isso é entender o conceito, né? O encarteiramento e o desencarteiramento, quando realmente os grandes bancos vão realizar um lucro. Existem algumas regras que vocês não devem, como eu sempre falo, cuidado com a ansiedade. No final do curso, no dia 24, todo mundo vai ter uma soma de informação e a partir daí ficar mais preparado para operar no mercado, né? Hoje vamos se atentar às informações que eu vou passar no dia de hoje. Acumulação e distribuição, encarteiramento e desencarteiramento. O que quer dizer isso? Você tem grandes bancos formando as suas posições, né? Vamos dar um exemplo aqui clássico de fases do mercado, né? Geralmente no encarteiramento, quando aconteceu o encarteiramento dos grandes bancos aumentando as suas posições compradas, né, onde eles aumentam as posições compradas, então, ou seja, o encarteiramento nada mais é do que grandes bancos aí, grandes fundos, grandes players, né, a galera que realmente é capaz de mover o mercado, praticamente aí aumentando as suas posições. Então você pega aí no fundo, aqui geralmente no fundo nós vamos ter aqui a nossa acumulação, que geralmente eu vou chamar aí de encarteiramento. E essa acumulação vai ser formada por quê? Por uma alta, né? Você vai ter a alta, o que nós chamamos de alta aparente, e após essa alta nós vamos começar a entrar o quê? Na euforia. Geralmente na euforia que os grandes bancos começam a diminuir as suas posições, né? Eles começam a diminuir as posições compradas e é na euforia que o mercado ainda começa a subir, você não percebe isso no preço, só que o indicador na euforia começa a dar a nossa divergência. Olha que coisa interessante, ó. Como eu mostrei, né? Geralmente no final da tendência, depois da acumulação e da primeira alta aparente, quando forma a euforia, que geralmente vai acontecer o quê? A divergência, ok? E aí nós vamos utilizar, a partir da divergência, nós vamos utilizar, né, da informação que nível de oscilação interior para você tentar identificar a máxima dessa exaustão para poder praticamente prever quando que praticamente o mercado a partir dali vai voltar a cair. Ou seja, você tem
divergência como informação, você tem o nível de euforia, e a partir do nível de exaustão, você vai praticamente aí, a partir desse nível, na queda, né? A partir da divergência, informar que no nível de exaustão, a partir dessa máxima aqui de 121, 411, mais ou menos, o mercado volte a cair. Ou seja, são todas as informações que você precisa para poder operar esse tipo de informação, né? É óbvio que um padrão de candle vai contar muito. Aqui vai entrar o pin bar, ó. Então percebe que tem a acumulação, que é o encarteiramento. Após o encarteiramento vai ter a alta aparente, né? Mais ou menos até essa faixa. E após a alta aparente você vai ter aí, né, o nosso fator mais importante, que é a euforia, onde grandes bancos começam a diminuir suas posições. Ou seja, a partir da euforia, você consegue perceber, né, que o mercado volta a cair, e a partir dali você vem divergência. Deixou na divergência o nível de exaustão, a partir desse nível de exaustão a gente entra vendido quando realmente pintar aí. Aonde o pimbar? Aqui vai entrar o pimbar, ó, na máxima de exaustão. Aí sim vai ser válido o nosso pimbar, ok? Como vocês percebem, ó, teve a exaustão, ó, e ela deixou um pimbar aqui bem no nível que seria o nosso a mulher grávida de baixo. Vou até dar um zoom aqui para vocês identificarem a mulher grávida de baixo aqui, ó, na máxima da exaustão. Ou seja, perdeu a acumulação anterior, como vocês percebem, ela fez uma exaustão um pouco mais ou menos parecida com o nível de acumulação aqui anterior, como vocês percebem, esse candlezinho aqui onde segurou, ó, né? Fez a máxima, fez o padrão máximo, e a partir dali formou a mulher grávida de baixo. Aí sim você vai entrar quando o primeiro candle perder a mínima, stop na máxima e entra vendido. Seria uma operação nada aí, uma operação aí, né? Nada aí, uma operação no gráfico de 4 horas aí, uma operação de 3.000 pontos. Isso aí é um primeiro conceito mais básico que vocês devem se atentar para começar a ficar um pouco mais ligeiro aí na questão aí do pimbar. Bacana? Quem não conseguiu entrar, a galera que realmente aí não conseguiu, sem problema. Muitas pessoas na sala, sem problema, galera. Eu vou postar no canal, né? Todo mundo vai poder acompanhar pelo canal. Foram mais de 1.000 matriculados, então é normal, tá? Mas eu acho que a maioria conseguiu, né? Graças a Deus aí parece que a maioria conseguiu acessar, né? Se vocês puderem me dar um feedback aí, se tiver tudo ok ainda, eu agradeço vocês aí no post. Para quem está começando lá no post lá do Grupo Forex para Iniciantes, puder me dar um feedback aí se está tudo ok ainda, eu agradeço vocês. Para mim tá ok, aqui que eu tô com um retorno bacana, para mim tá tudo ok. Vamos lá? Entenderam então mais ou menos o conceito aí, o que seria uma acumulação e uma distribuição. A acumulação seria o encarteiramento, tá? E a distribuição acontece no topo. Então você vai ter o mercado aí praticamente formando aí a tendência. Aqui o mercado acumula, ó, e ele perde esse topo. Aí o mercado tem uma alta aparente, vai ter a nossa euforia, e na euforia vai pintar a distribuição. É nessa distribuição que vai acontecer alguns padrões. Vai acontecer um retângulo, vai acontecer geralmente aí alguns padrões de acumulação e alguns padrões geralmente onde o mercado vai se consolidando, que seria a consolidação. Aí eu vou entrar num ponto muito importante no gráfico, na qual eu gosto muito de operar, gosto muito, que são as consolidações. Em uma tendência de alta, existe várias consolidações. Vamos pegar o eurodólar aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, vamos pegar aqui o eurodólar. Deixa eu só pegar o eurodólar. Vou pegar aqui o eurodólar. No gráfico diário do ano passado, só para te dar um exemplo aqui das consolidações, no gráfico diário aqui do eurodólar, você percebe que tem uma tendência de baixa desde maio do ano passado. Só que mesmo na tendência de baixa, o mercado forma algumas consolidações. E é nessas consolidações que vai aí acontecer os triângulos, os retângulos, ombro, cabeça, ombro invertido, topo duplo, fundo duplo, geralmente nas consolidações, né? É onde o indicador, eu sempre brinco, até para quem me conhece na internet sabe que eu sempre brinco que tudo que o indicador é capaz de nos mostrar, nós somos praticamente capazes de identificar no gráfico pelado, no gráfico cru. E o meu papel nas primeiras aulas com vocês é realmente passar isso para vocês.
identificar o gráfico cru, identificar realmente as principais possibilidades em um gráfico mais cru mesmo. Porque quando você colocar o indicador vai te mostrar algo que praticamente você já viu no preço, que praticamente você já identificou, né? Então, é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Percebe que toda vez que o mercado consolida, mesmo na continuação da tendência, a consolidação pode indicar ou uma reversão de tendência, tá? Ou a continuação de tendência. É aí que vai entrar algumas figuras gráficas. Geralmente, o ombro, cabeça, ombro invertido, o ombro, cabeça, ombro vão ser figuras de reversão. Ele vai acontecer no final de uma tendência. Só que alguns triângulos, por exemplo, vão ser figuras de continuação de tendência, tá? E nesse triângulo você vai ter aí praticamente algumas informações. Olha aqui um triângulo de alta. Como identificar um triângulo de alta? O triângulo de alta é uma figura de continuação de tendência. Como assim continuação de tendência? Você tem aí uma tendência de alta, é ou não é? Formando aí seus topos e fundos cada vez mais altos. Aí a partir daí vai ter aqui uma triangulada. Como é um triângulo de alta? Você vai ter um fundo mais alto, tá? E você vai encontrar aí o topo fazendo praticamente a mesma faixa de região de preço. Ou seja, o topo acumulando e o fundo fazendo fundos ascendentes, né? Fundos ascendentes e o topo aqui na mesma região. Quando perder esse topo, é óbvio que é um triângulo de alta. Isso aqui é uma figura clássica de continuação de tendência para quem opera aí as famosas continuação. É uma figura de continuação. Só que vocês devem se atentar que numa tendência de alta, ele deve formar esse padrão para você realmente comprar com mais qualidade. O fundo mais alto e o topo praticamente acumulando. Isso aqui caracteriza o nosso triângulo de alta, tá? O triângulo de baixa é o contrário do triângulo de alta. Ele vai acontecer numa tendência de baixa e é uma figura de continuação de tendência, como vocês percebem. Ao contrário do triângulo de alta, o triângulo de baixa, né, ele vai ser praticamente encontrado aí numa região de suporte e a partir da região de suporte você tem aqui o topo, ó, fazendo praticamente a região descendente e o suporte mostrando praticamente aí a mesma faixa de preço. Nessa região, você vai entrar vendido quando perder, óbvio, quando perder a mínima. Perdeu a mínima. Na segunda aula, quando eu explicar um pouquinho de teoria de Dow, Elliott, você vai entender mais ou menos esses rompimentos de fundos e topo. Vamos hoje focar e prestar mais atenção. É uma aula mais introducional, então vamos focar e prestar mais atenção nos padrões, como eles acontecem, né? E algumas regras que nós vamos utilizar para seguir com esses padrões. Então, isso aqui seria um triângulo de baixa. Então, nós vimos o triângulo de alta e nós vimos o triângulo de baixa. Diferente do triângulo de alta e diferente do triângulo de baixa, nós temos aí o triângulo simétrico. O triângulo simétrico, sim, ele rompendo para baixo, rompendo para cima, meu amigo, você compra e vende sem conversa, ok? Então, diferente, ou seja, o triângulo simétrico ele pode indicar também uma continuação de tendência, mas qual que vai ser a característica do triângulo simétrico? A característica vai ser fundos mais altos, né? Topos mais baixos, fazendo aqui a nossa simetria. Só que no final de tudo, galera, não vamos focar no desenho em si, no desenho gráfico, no padrão gráfico. Vamos se atentar na informação. Como vocês percebem, todo tipo de padrão gráfico, todo tipo de padrão aqui, os triângulos, ombro, cabeça, ombro invertido, eles estão te mostrando que tipo de mercado? Mercado consolidado. Mercado praticamente consolidado. Então, é nesse tipo de mercado na qual nós vamos operar essas figuras gráficas. Se vocês perceberem, essa figura gráfica, né, vão ser praticamente adaptáveis a vários tipos de mercado. Então, assim, na minha opinião, eu utilizo, depende do setup que você vai utilizar, né? Se você vai operar um gráfico cru, um price action, eu geralmente eu opero praticamente um price action com alguns indicadores, que seria análise técnica, né? A análise gráfica ficaria mais no preço. Então, eu posso utilizar algumas informações. Vamos supor que eu esteja utilizando aqui uma análise técnica com uma média móvel. Você pega aqui uma média móvel, a média vai passando, então no rompimento próximo à média seria um padrão de entrada, um pin-bar na média, né? Então é isso que a gente vai utilizar para operar no dia a dia.
Aqui nós temos aqui uma formação de uma linha de tendência de alta, na qual eu já mencionei para vocês, né, que vocês devem também prestar muita atenção nessa linha de tendência. Linha de tendência de alta você vai traçar no suporte, tá? No suporte. Muitas pessoas ensinam errado na internet por aí, operando. Na minha opinião, não é errado. Eu respeito qualquer tipo de entrada. Só que eu geralmente não opero quando perde a linha de tendência. Quando perde a LTA, isso aqui é uma LTA, tá, galera? Quando perde a LTA, geralmente eu começo a ficar um pouco mais posicionado e um pouco mais ligado aí para qualquer posição de venda. Porém, eu não espero perder somente a LTA. Geralmente eu vou esperar perder a LTA juntamente aí com a acumulação anterior, juntamente com a distribuição. E óbvio, uma informação que geralmente para esse tipo de operação eu utilizo somente com divergência. Eu só entro se o gráfico tiver divergente e volume de baixa na operação. Aí eu faço a minha entrada tranquilo. Como eu disse, não atentamos aí, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, porque o curso ele vai até dia 24 de setembro. E eu costumo dizer que para chegar numa qualidade, você vai ter que somar vários fatores, somar várias informações, aliado à disciplina, aliado à técnica, aliado ao fator emocional e psicológico, para poder efetuar as operações com bastante qualidade. Ou seja, vocês vão precisar realmente, né, fazer a prática com disciplina. Então, e se atentar a algumas informações na qual eu vou passando. Geralmente, para esse tipo de operação, para esse tipo de quadro gráfico, eu vou operar, no caso, se tiver divergência e perder realmente a acumulação anterior. Ok? Outro fator importante aqui que eu mencionei um pouco mais abaixo, que seria aquele quadro um pouco que eu mostrei para vocês. Você vê lá no topo, ó, a tendência de alta chegando no final, e nós temos aqui um padrão que é a distribuição, né? E nesse padrão você tem a quebra de suporte, a reversão da tendência. Aí começa a tendência a criar o seu caminho. E aqui nós temos no fundo a acumulação, que geralmente você vai pegar as divergências. Eu opero bastante divergência, eu utilizo muito divergência no dia a dia, né? Então, a partir dessa divergência, você vai ter o quê? A divergência para te informar uma venda com mais qualidade na distribuição e uma divergência para te informar uma compra com muito mais qualidade na acumulação. Então, são informações que vocês devem se atentar para fazer esse tipo de entrada. Outra ideia também que vocês devem prestar bastante atenção, que no final da tendência, geralmente, a primeira onda que perde o fundo anterior, que nós chamamos de onda 1, né, que é facilmente identificada quando perde realmente o fundo anterior, vai acontecer um movimento de pullback, que seria a onda 2, e a onda 3 vai ser a maior onda de todas. Por isso que é importante, aí entra o pin-bar. Aí sim é importante o pin-bar nessa situação. Ou seja, a gente não fica aqui caçando pin-bar martelo, né? Martelo invertido, a gente não fica procurando esse pin-bar. Mas você vai procurar algumas situações na qual esse pin-bar vai confirmar somente a força daquele rompimento, né? Neste caso aqui, você percebe, ó, que ele teve todo o padrão perdido no fundo anterior e no movimento de pullback, qual foi o pin-bar que ele deixou bem na região aqui, ó? Ele deixou um pin-bar, ele deixa uma estrela e essa estrela é facilmente operada aí quando ela perde a mínima, né? Percebe aqui que deixou uma estrela, ó. E quando essa estrela perder a mínima, a gente entra vendido com stop aqui na máxima e essa estrela só confirmou a força desse pullback, ou seja, teve um rompimento, teve o pullback e a estrelinha deixada aqui realmente foi para mostrar que aquele rompimento teve realmente sentido e teve força nesse rompimento. Deixa eu só ver aqui o feed da galera de novo. Bacana demais, show de bola para quem está acompanhando ao vivo. Muito obrigado aí, mais de... Bacana, legal. Oportunidade fantástica, muito bacana. A sala lotada, muito legal. Só que algumas pessoas não conseguiram acessar, não sei porquê, né? Mas a maioria aí conseguiu acessar tranquilo. Então, legal, bacana. Deixa eu só voltar aqui de novo, para ver se eu consigo mais alguém aqui. Lembrando, né, galera, para quem entrou na sala agora, lembrando que... tá. Tá, vamos lá.
Lembrando que todo mundo aí que quer acompanhar, tu vai poder assistir o vídeo depois, vai poder assistir as aulas, a gente vai ter todo acompanhamento depois aqui no meu canal. As dúvidas, galera, eu tirei o chat para a gente seguir o conteúdo, para a gente seguir realmente a grade, porque são dias contados. Eu tenho até dia 24 de setembro, tá? O nosso curso vai até dia 24 de setembro, e até dia 24 eu vou ter que passar bastante conteúdo para vocês aí dentro do nosso quadro. Então, eu tirei o chat justamente para isso. Eu tirei o chat para gerar qualidade, eu tirei o chat realmente para seguir, dar sequência. Então, você tem a opção, ou você assiste ao vivo, ou você assiste gravado. Mas é legal assistir ao vivo que você já mata aí, e depois você só volta para revisar. Então, todas as dúvidas, manda para mim por e-mail, simõesferreiramarcela@gmail.com. Traga seu caderninho, anote a sua dúvida e mande para mim todas as dúvidas por e-mail. Eu vou imprimir a sua dúvida, vou anotar a sua dúvida e vou estar respondendo todos os dias. A partir de amanhã eu vou estar respondendo todas as dúvidas do curso. Isso é bom que gera conteúdo, gera qualidade, gera assunto, nem a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Se você tem uma dúvida que queira compartilhar, coloque a sua dúvida lá no grupo Forex para iniciantes. Ou se você não queira a descrição, mande a sua dúvida para o e-mail simõesferreiramarcela@gmail.com, ou simplesmente você pode tirar a dúvida também comigo no bate-papo semanal que eu vou fazer com os alunos. Eu vou bater um papo toda terça-feira, onde ao vivo eu vou estar na sala ao vivo tirando todas as dúvidas de todos os alunos, ok? São as formas aí que vocês devem tirar as dúvidas no curso, porque se eu parasse aqui para tirar dúvidas, se eu parasse para bater papo, realmente a coisa não andaria. E eu tenho a terça-feira para fazer isso, né? A terça de mercado é justamente para isso. Por isso que eu tirei o chat e é para a gente manter a regra. Vamos lá. Vamos focar aqui agora a tendência de baixa. Depende de uma tendência de alta, né? A gente marca a nossa LTB na resistência, ok? Aqui vai marcar a nossa LTB. Porém, eu só vou entrar comprado realmente quando perder, não a LTB, mas perder o topo anterior e realmente perder com força. Ou seja, muitas vezes ela pode perder a LTB, não perder o topo anterior, o mercado voltar contra você e continuando. Foi só um rompimento falso. Ou seja, eu vou utilizar várias informações para operar isso. Eu, geralmente, uma tendência de baixa, eu evito vender nos fundos que realmente se perdem um pouco mais abaixo do fundo anterior. Eu vou evitar vender aqui de qualquer forma, porque é praticamente nesses pontos que vai pintar as exaustões, as divergências. Eu vou praticamente acreditar sempre na continuação da tendência no ponto de retorno e tentar pegar o mercado um pouco mais acima, ok? Dá para pegar tudo? Não, não dá para pegar tudo. Você vai ter que filtrar. Outra coisa também que é importante durante o curso é não tentar fazer tudo que eu aplico. Por quê? Eu sou um cara que geralmente opero de tudo, né? E geralmente eu já tenho uma bagagem no mercado. Quem está começando agora, a galera um pouco iniciante, vai ter essa dificuldade. Então vai devagar. Começa operando só um padrãozinho ali, outro padrãozinho aqui, vai se adaptando, vai aos poucos. Não entra de cabeça, né? Porque a maioria cria uma falsa sensação. Ou seja, o cara não é só do meu curso, tá, galera? Mas o cara sai de um cursinho comigo ou com qualquer outro professor aí no final de semana e acha que vai chegar na segunda-feira e vai sair operando que nem louco. Na verdade, não vai. Não vai. Não adianta. Você vai ter que praticar aos poucos. Então, não é chegar segunda-feira, pegar tudo que é martelo, pegar tudo que realmente é padrão e sair operando, porque não vai funcionar. Então, você vai precisar de algumas regras para poder se atentar quanto a isso. Porém, o meu papel aqui é praticamente passar algumas informações. No caso, eu vou entrar vendido se não tiver divergência e tiver um padrão bacana. Eu costumo dizer que no final da tendência eu costumo ficar de fora. O cara que geralmente opera divergência, opera fator de exaustão, ele vai tentar entrar simplesmente sempre no início da tendência. Quando a tendência começa a chegar ao fim e começa a mostrar sinais que ela está chegando ao fim, é hora que geralmente eu vou ficar de fora, que um trader profissional ele vai ficar de fora. Um cara que geralmente utiliza divergência, que utiliza esses fatores de exaustão, geralmente são nesses pontos na qual ele vai ficar de fora, né? Então são fatores que vocês devem realmente se atentar. Esse padrão, no caso, eu vou entrar comprado se tiver uma divergência de baixa confirmado com volume, ok? Eu não vou vender se tiver uma divergência de alta.
Se tiver o gráfico contando em um oscilador dando divergência, tudo certinho, é óbvio que eu vou poder continuar a minha venda toda vez que o preço voltar e testar a linha de tendência, voltar no ponto de retorno. Mas é óbvio que eu evito ficar vendido nesses rompimentos de fundo aqui, ó. Esses rompimentos geralmente eu evito. Por quê? Pode voltar um pullback, eu prefiro vender no ponto de correção. Geralmente eu vou vender nos pontos onde o mercado realmente vai corrigir. Esse aqui é a nossa tendência de baixa, é a linha de tendência de baixa. Então, linha de tendência de alta, LTA, marca no suporte, e a linha de tendência de baixa, a LTB, você marca na resistência, ok? Padrões aí técnicos, padrões realmente um pouco mais para vocês entenderem aí, esses padrões um pouco mais básicos. Final do slide da aula de hoje, né? Vamos para o gráfico aqui para mostrar alguns exemplos agora do PIMBA, dos price action, como realmente eu aplico isso aí no dia a dia. Você percebe então no gráfico diário que o eurodólar aqui para mim, é uma consolidação clara. Como toda vez que eu mostro para vocês, qualquer indicador, se eu colocasse aqui 3 médias, que eu gosto bastante, eu vou ter uma aula só de média, 3, 8 e 20, as 3 médias vão acumular onde? Bem na consolidação, elas vão se estreitar, né? A Bollinger Band, se você colocar a Bollinger Band aqui, aonde a Bollinger Band vai começar a se estreitar todas as vezes? Ela vai se estreitar toda vez que o mercado mostrar uma consolidação. Eu vou ensinar isso na aula de Bollinger. Então, por exemplo, você tem a tendência de baixa. Toda vez que o mercado começa a se consolidar, a Bollinger se estreita, mostrando praticamente que o indicador é de envelope, né? E todo o preço praticamente coberto na Bollinger. Isso realmente é um fator muito importante na qual você deve se atentar, né? Então vamos utilizar os padrões de preço num gráfico um pouco mais cru. Você tem aqui a linha de tendência de baixa, aí vai entrar os padrões. Padrões, nós não operamos os padrões, todo tipo de padrão. Se você for perceber no gráfico, candle pós candle, cada candle desse aqui vai ser um padrão. Vai pintar um padrão em cada candle praticamente. Só que você deve se atentar em ponto de retorno. Exemplo, olha esse exemplo clássico aqui, tá? Esse exemplo clássico aqui que vocês podem perceber, deixa eu só tirar aqui. Tá. Esse exemplo aqui mais clássico no gráfico, onde vai entrar praticamente o nosso pin bar, né? Deixa eu só abrir minha tela aqui. Ok, né? Agora sim, agora parece que tranquilizou, todo mundo entrou na sala. Na sala não, né? Eu estou fazendo via Hangout, né? Legal, muito bacana realmente. Eu queria agradecer realmente a presença de todos os matriculados, mais de 1000 alunos. Bacana, hoje chegamos aqui a lotar a sala de novo. Realmente muito bacana isso. Olha isso aqui, Olha isso. Esse padrão aqui, aqui ele deixou um padrão. Esse padrão aqui foi um W. Isso é um W. Esse W, como que você opera esse W? O W você vai operar realmente quando ele perder a base do W. Ele perdeu a base, a gente entra comprado. Ok? Entrou comprado, qual o movimento que ele vai fazer? O movimento de pullback. Esse movimento de pullback aqui, essa correção, então você percebe que ele perdeu o W e na correção ele deixou aqui o quê? O martelinho. Ou seja, no rompimento da máxima você entra comprado. Esse aqui gráfico diário, tá? Outro padrão, aqui sim você vai operar nesse pin bar. Nesse ponto sim, aí você vai ter que ter toda a informação que eu passei no começo dessa aula. Um pin bar importante para compra, o que é um pin bar importante para venda, ok? Tudo que for continuação de tendência, vamos supor que você coloque aqui esse indicador, uma média, praticamente para operar a média e o preço. Então vamos colocar aqui uma média móvel de 20 períodos, tá? Né? E você tem aí praticamente o preço. Como que eu vou operar essa média? Você vê que aqui o mercado está consolidando e o preço baixo da média, tá? Não é o foco da aula de hoje, é só para dar exemplo do PIMBA, tá, galera? Então, esqueçam média, tá? Então, você percebe aqui um padrão, um engolfo de baixa. Esse engolfo de baixa bem em cima da média, mas foi na média à toa? Não. Ele foi o quê? Num ponto de retorno, ou seja, você tem praticamente o preço aqui em queda, não tem nenhuma divergência contrária. Se tivesse alguma divergência contra isso, eu ficaria de fora, né? E esse preço na média, a partir desse preço eu vou entrar vendido. Quando perder a mínima, eu coloco o stop na massa. Por que tem que ter um stop na massa? Todo mundo sabe que se o preço voltar, não vale mais a pena ficar uma operação. Você está vendido, você espera que forme fundos cada vez mais baixos, né? E topos mais baixos. Então o primeiro topo que fechar acima do topo anterior,
não vale mais a pena ficar na operação. Então, é melhor ficar de fora. Eu não sei se está passando no meu canal. No YouTube, eu vi um Laércio perguntando aqui se está passando no meu canal do YouTube. No meu canal não, né? Então, tá passando em outro canal agora, porque eu estou fazendo um canal privado, mas eu vou postar no meu canal, tá? Vamos lá. Muito bacana, cara. Muito legal o vídeo de vocês aí, saber que tá agregando. Estou falando ao vivo com vocês aqui. Essa interação realmente é muito importante para mim. Então, fechou aí essa parte aqui do Pin-Bar. Realmente, essa parte realmente é muito importante. Esses são os padrões mais clássicos. Eu acho que uma adaptação mais clássica. Deixa eu só voltar aqui agora para a tela. Essa, galera, foi a primeira aula com uma adaptação um pouco mais clássica de tudo que vocês devem se atentar, tá? MetaTrader, para quem tiver dúvida de MetaTrader, manda para mim, porque eu faço bem bolado aí na sala. Não é a ideia desse curso falar de MetaTrader. Para a galera que é muito iniciante, tem dúvida de MetaTrader, formula a perguntinha para mim, manda para mim por e-mail. O curso não é só o conteúdo, o curso é também, né, as dúvidas que vocês enviam para mim e os vídeos que eu vou poder compartilhar com vocês aí todos os dias. Isso também faz parte do curso, tá? E a aula de hoje vai ser praticamente baseada em linha de tendência, acumulação, distribuição e os pin-bars que vocês vão prestar atenção, porque na próxima aula eu vou ter que começar a entrar um pouco mais em estratégia. Nesse ponto aqui, ó, eu vou mostrar agora no gráfico ST da PY, deixa eu só voltar aqui no SD, tá, o ST da PY, ó, gráfico de 1 hora do ST da PY. Olha que fator interessante que geralmente eu presto muita atenção nisso. Nesse ponto aqui, ó, que vai entrar o nosso famoso pin-bar. Ou seja, esse ponto, você vai perceber o que nesse ponto aqui? Por exemplo, nessa questão, eu venderia aqui no ST nessa estrela? Não, eu não venderia nessa estrela. Mas caiu depois da estrela. Cara, eu só vou vender no pin-bar se tiver uma divergência. Vamos imaginar que tinha uma divergência aqui. Por que eu opero com isso para quem opera divergência? Não é porque eu opero divergência que você vai ser obrigado a operar a divergência. Mas, por exemplo, isso aqui pode ser considerado uma divergência de baixa. Olha que interessante. Isso pode ser considerado uma divergência de baixa. Olha só. Esse fundo não é mais baixo que o fundo anterior? Esse topo aqui, ó, não é mais alto do que o topo anterior? Ó. Ou seja, como identificar agora o nível de exaustão para eu identificar que esse pin-bar realmente é um pin-bar válido? Eu vou simplesmente marcar o nível anterior, eu gosto de pegar lá na acumulação anterior lá embaixo, seguindo aquela regra, tá? Acumulação e distribuição, encarteiramento e desencarteiramento, através da divergência eu vou buscar a acumulação anterior, vou medir aqui o nível de exaustão, resistência até suporte, né? Todo mundo sabe que é resistência e suporte. Quem não souber, manda para mim lá no inbox que eu vou responder para vocês aí nos vídeos, né? Olha que interessante, ó. Então aqui você já encontrou praticamente o nível de exaustão. Você tem aqui no topo a resistência e aqui no fundo o suporte, né? E você já traçou aqui o nível de exaustão. Olha essa pernada até onde ela vai. Praticamente no nível anterior. Diz a regra que é 80%, tá? 80% para você realmente aí conciliar esse caminho aí para saber geralmente aonde vai ser o nível de exaustão. De 80% a 100% do nível anterior. Ou seja, de 80% a 100% desse nível aqui, ó, eu sei que o mercado pode reverter. Aqui ele até passou um pouquinho. Então, a partir que ele reverteu aqui, qual vai ser a correção? Olha a correção aqui, ó. Ele corrigiu na máxima. E esse movimento aqui de correção, qual que é o nome que eu expliquei para vocês? Esse movimento aqui, ó, é chamado de pullback. Agora, aonde vai entrar o pin-bar, o famoso pin-bar nesse pullback? O price action nada mais é do que um nome aí que foi praticamente mudado ao longo do tempo, mas nada mais é do que uma análise técnica clássica. Quando eu falo pin-bar, price action, eu estou aplicando praticamente algo que eu vi lá atrás. Eu sou da época, para quem não me conhece, que eu aprendi praticamente com meu pai, e na época que não tinha nem computador. Ele praticamente me ensinava todo em caderno milimetrado, ele me ensinava algumas continhas que eu vou passar para vocês aí durante o curso, né? E muita coisa eu aprendi praticamente em caderno milimetrado. Eu marcava praticamente aí naqueles caderninhos milimetrados e fazia algumas projeções um pouco mais técnicas. Só que hoje tem toda a facilidade.
Hoje você tem um computador, você tem hoje o MetaTrader que faz todo esse cálculo para você. Nesse ponto aqui de pullback, ó, vai entrar o pin bar, né? Então é nesse ponto que a gente opera. Aqui você tem um engolfo de alta. Nesse engolfo de alta característico, é realmente comprado quando perde a máxima, perdeu a máxima, entra comprado e coloca o stop na mínima. Não vale a pena colocar o stop muito curto. Tem que entrar com um lote proporcional, eu vou ensinar isso lá na frente também. Então é nesse ponto que vocês devem prestar atenção. Em pontos de retorno e em pontos importantes, tá? São os pontos geralmente mais importantes na qual a gente vai começar a filtrar algumas entradas. Vocês percebem que sempre no mercado, mesmo na tendência de baixa, ele volta a cair, ele volta a corrigir, e aqui você tem uma correção um pouco mais clássica, né? E praticamente aqui você tem o quê? No nível de correção no pullback, ele deixa o pin bar, ou seja, aí é a continuação de tendência. É nessa hora que você entra para continuar a tendência. Algumas pessoas entram no rompimento. É errado entrar no rompimento? Não. Não é errado entrar no rompimento. Aqui, ó, quando romper, não é errado. Porém, um trader um pouco mais agressivo, que confia um pouco mais no TAC, ele vai simplesmente entrar na continuação da tendência antes do rompimento, no padrão de candle, no pin bar, aguardando o fechamento, né? E ele vai entrar aí quando perder a mínima do padrão, ele simplesmente vai entrar quando realmente for confirmado. Agora, é errado entrar no rompimento? Não. Porém, para quem entra um pouco antecipado, um pouco na confirmação lá em cima, realmente quando entra com essa certeza, quando o preço chegar no nível de rompimento, é óbvio que a partir dali você vai simplesmente pegar aquele stop que estava negativo e vai colocar o stop sempre no positivo, né? Isso aí geralmente é uma coisa que eu sempre falo. Para quem me conhece sabe que geralmente eu posto sempre nas minhas postagens lá no Facebook, nas minhas entradas, eu sempre posto, lá vocês podem perceber uma hashtag, né? Stop no lucro. Eu sempre coloco isso aí. Hashtag stop no lucro. Deixa eu ver aqui. Legal. Tem vaga, galera. Vocês estão entrando em curso errado, não é possível. Tem vaga, porque eu estou fazendo via Hangout. Bacana, muito legal. Então, nesse rompimento aqui, ó, eu vou praticamente, muitas vezes, colocar o stop no lucro. Ou seja, é a chance que, quando eu coloco na minha hashtag stop no lucro, é porque eu antecipei a entrada, já consegui uma possibilidade legal e me deu aquela chance. Essa vai ser praticamente a minha tarefa com vocês. Esse é um sistema que geralmente eu faço no meu robô. Para quem pergunta muito sobre o meu robô, um robô que eu criei durante alguns anos aí que eu fiquei no mercado, eu praticamente fui automatizando o meu sistema, né? E hoje praticamente todas as minhas entradas no day trade são feitas pelo meu sistema automatizado, pelo meu EA. E nesse sistema, geralmente, eu utilizo muito esse tipo de critério para poder efetuar uma entrada. Eu utilizo muito essa confirmação, com antecipação no pin bar, né? Antecipando a entrada. Aqui, por exemplo, a Bollinger, ó, é uma média de 20. Você tem o primeiro desvio padrão, o segundo desvio padrão e você tem a média aqui pela Bollinger Band. Quando eu der uma aula de Bollinger Band, a coisa vai clarear para vocês. Só que, não prestem atenção nesse envelope. A Bollinger é um indicador de envelope. Só que antes desse envelope aqui, você tem o quê, ó? O gráfico perdendo aqui, ó. Ó. Ele não acumulou aqui, ó. Onde praticamente ele dá uma acumulada. E aqui nessa acumulada, como vocês percebem, deixa eu só fazer de novo aqui, ó. Quando ele faz uma consolidação aqui, quando realmente ele consolida, ó, ele perde aqui e faz o quê? Ele faz o pullback, ó. E nesse pullback ele deixa a nossa mulher grávida de baixo, ó. Isso aqui é uma mulher grávida de baixo, ele deixou a mulher grávida de baixo praticamente aí no pullback. E 50% pode ser considerado até uma nuvem negra, né? Ele deixa aqui 50% a 75%, eu diria que seria até uma nuvem negra. Caracterizou a nuvem negra, né? E ele perdendo a mínima dessa nuvem negra, olha que legal, o stop é acima da média. E a média já começa a te dar uma condição de lucro. O próprio indicador, rastreador de tendência, ele vai te dar uma posição de saída muitas vezes. Então, muitas vezes você vai ter que ter essa paciência de aguardar o rastreador. Só que eu vou deixar para falar isso lá na frente, nos rastreadores de tendência. Legal? Eu vou ficar por aqui hoje, galera, porque é a primeira aula, tá? Hoje foi a primeira aula. Deixa eu só voltar aqui pro Hangout, para vocês verem minha cara, né? Voltou.
Eu vou ficar por aqui hoje, galera. Hoje é a primeira aula, fechamos aqui mais ou menos em 1h42 de aula, tá? Na segunda aula, quinta-feira que vem, eu vou continuar o assunto, eu vou continuar aí o nosso curso, eu vou continuar o cronograma. Dúvidas, como eu disse, envie para mim, simõesferreiramarcelo@gmail.com. Envie para mim a dúvida, você que anotou a dúvida no caderninho, envia para mim e eu vou ter o maior prazer de tudo que você entendeu aí para mim, vou ter o maior prazer realmente de estar respondendo as dúvidas para vocês. Envie para mim também pelo grupo se você quiser, enfim, mas é melhor mandar por e-mail, na qual eu vou poder realmente ter as suas dúvidas nas minhas mãos e poder responder para você no dia a dia. Legal? Então, por favor, envie as dúvidas para mim. Coloque também um feedback. É muito importante para mim também receber lá no grupo. Vai lá no grupo agora, Fortes para Iniciantes. Vai lá no grupo, deixa o feedback para vocês, deixa o feedback lá para mim, né? Em realmente a transmissão. A ideia do curso é fazer uma transmissão ao vivo no meu blog toda quinta-feira. Por quê? Pelo menos eu tirei o chat, não vai ter um chat, não vai ter um bate-papo. Isso vai me ajudar a manter a qualidade e manter o assunto, tá? Porque eu tenho que seguir várias regras, eu tenho que seguir vários assuntos. Então o feedback de vocês é realmente muito importante, porque muitas vezes algum assunto eu não tenha colocado, né? Algum tipo de coisa que realmente eu não vou abordar. Se você envia para mim, geralmente eu vou ter o maior prazer de abordar, porque eu vou fazer diariamente agora um bate-papo, eu vou responder aí todos os dias os vídeos com as dúvidas do nosso curso que eu irei postar diariamente. Após o curso, após aqui a nossa aula, automaticamente vai estar postado aí no grupo Forex para Iniciantes, vai estar postado no canal do YouTube, legal? O grupo Forex para Iniciantes é um grupo na qual eu vou utilizar como grupo do curso, então é lá que vocês vão deixar o feedback, gostei, se não gostou também pode ir lá colocar que vai ser o maior prazer, né? É pelo grupo que eu vou receber o feedback de vocês, é pelo e-mail, né, para poder melhorar para a próxima aula, para poder realmente fazer uma coisa bacana. O curso é 100% gratuito, não está envolvendo custo nenhum de parte de ninguém, é um curso totalmente financiado pelo meu grupo MAN, tá? É um grupo na qual eu estou praticamente financiando todos os gastos, entre site, gastos realmente aí com divulgação, gastos com site, eu estou praticamente financiando pelo meu grupo MAN esse curso. Então, é importante que vocês tragam para mim as dúvidas, é importante que vocês tragam os feedbacks para que eu possa até mesmo melhorar, né? Ah, não consegui assistir ao vivo. Cara, foram mais de 1.000 inscritos. Deixa eu bloquear aqui. Foram mais de 1.000 inscritos, mais de 1.200 matriculados. Hoje, só na hora que a gente começou a sala, que hoje tinha uns 400 na sala. Então, pode ter sido normal ter caído para alguém, pode ter sido normal, esse objetivo aqui. Se você não conseguiu assistir pelo YouTube, sem problema. Se você não conseguiu assistir direto aqui pelo meu canal do blog, sem problema, porque vai ficar postado, vai ficar para todos, vai ficar como um legado aí para todo mundo. Como eu disse, manter a regra, aula por aula, mande as dúvidas para mim, que a partir de hoje a gente começa uma nova caminhada no mercado, a partir de hoje nós vamos começar uma nova empreitada, realmente a partir de hoje nós vamos começar a ir juntos, né? Porque eu vou ter a terça de mercado para responder as dúvidas, eu vou ter os vídeos para responder as dúvidas e toda quinta-feira eu vou chegar aqui com material, com conteúdo e tudo que eu adapto. Como eu disse, esse curso não é mais um cursinho de análise técnica na qual eu vou chegar aqui, ficar mostrando padrão, ficar mostrando desenho gráfico, não, o tempo é curto, eu tenho até dia 24 de setembro, ou seja, eu vou passar a ideia técnica, eu vou passar minha ideia, eu vou passar minha técnica. A aula de hoje foi um pouco básica, porque eu recebi muitas perguntas de novato, tem muita galera iniciante, só que tem muita coisinha que tem em livro, tem muita coisinha que nem a história que eu separei aqui, né? Teoria de Dow, alguma história de Charles Dow, né? História do Candlestick, coisa um pouco mais básica, eu vou focar mais na técnica. Então essa coisa um pouco mais básica, vocês podem encontrar em livros, podem encontrar lá no grupo em arquivos, lá no grupo Forex para Iniciantes, eu posso também passar para vocês aí no dia a dia algum conteúdo que fala um pouco dessa parte introducional. A ideia do curso, para ser toda quinta-feira, uma vez por semana, uma série de palestras, na verdade esse curso é uma série de palestras, né? E essa série de palestras, eu vou praticamente aí precisar seguir um cronograma, seguir uma grade, e vou precisar manter uma qualidade para conseguir passar todo o conteúdo. Imagina, eu tenho até dia 24 de setembro para falar agora de mais uma aula de preço,
para falar de indicadores, média, Bollinger, osciladores, rastreadores, volumétrico, indicadores de stop, vou falar de Bollinger, vou falar de vários indicadores, vou falar de gerenciamento de risco ainda no finalzinho do curso. Então, é muito conteúdo para passar. Espero que vocês entendam, espero que vocês realmente tenham gostado da aula de hoje. Se puderem, me dar um feedback lá no grupo, ou até mesmo no vídeo, mas o mais importante no grupo Forex para iniciantes. Eu agradeço a todos vocês pelo feedback. Muito obrigado a todos os inscritos, a todos os mais de 1.200 inscritos. Muito obrigado. Essa foi nossa primeira aula. Espero ter ajudado na aula de hoje, né? E não esqueçam de mandar as dúvidas para mim por e-mail. Vai ser muito prazer responder a todos vocês. Obrigadão, tchau, tchau. E até a próxima aula, galera. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.